Olá, vamos apresentar o projeto Light. O objetivo do projeto é a análise do consumo de energia do município do Rio de Janeiro. O projeto foi desenvolvido pela equipe Transformers, formado por Jennifer Quintessa, Jonathan Optimus Prime, João Bumblebee e Carlos Round. Nesta apresentação, vamos tratar inicialmente da descrição da empresa, depois, qual o problema que nos deparamos, como foi o processo de solução do problema, através da análise de dados e nossos resultados e conclusões. Então, inicialmente, quem é a Light? A Light é uma empresa multinacional que atua no ramo energético. Está presente desde 1905 no Brasil, onde teve uma grande contribuição na história do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. E, por causa da grandeza do Rio de Janeiro, os números da Light são relevantes. Somos a quarta maior distribuidora de energia do Brasil e a quinta maior em quantidade de energia distribuída. Atualmente, temos mais de 5.000 colaboradores. Toda essa relevância tem como base a nossa missão, que é fornecer serviços com qualidade, pensando no meio ambiente e principalmente no bem-estar geral. Nossa visão, que é se destacar no mercado, é sempre buscando a excelência na gestão. E por fim, nossos valores, que são a ética, meritocracia e principalmente a valorização da vida. Falando em vida, isso aqui não falta na cidade maravilhosa. É o Rio de Janeiro, que é uma cidade linda, com cidadãos que engrandecem a cidade, um lugar que transborda alegria, calor e energia. E energia é um elemento que não pode faltar. Somente nos nossos piores pesadelos podemos imaginar o Rio de Janeiro sem essa alegria, sem essa energia. Ou seja, isso é inimaginável para uma cidade tão viva. E para evitar esse problema, o projeto Light realizou a análise exploratória dos dados de conjunto de consumo de energia elétrica. Ou seja, a nossa proposta analítica é analisar a relação entre o consumo e a população. E através dessa análise será possível obter insights para evitar a falta de energia elétrica. Para realizar a análise, precisamos realizar algumas etapas, que são a obtenção dos dados, depois a limpeza dos dados e, finalizando, a análise dos dados. Cabe observar que utilizamos a linguagem R para análise exploratória de dados. Então, vamos para a obtenção dos dados. Os dados populacionais foram obtidos do Instituto Pereira Passos, uma autarquia da Prefeitura do Rio de Janeiro, e também do IBGE. Lembrando que o censo não é anual, portanto, foram utilizados métodos de estimativa e interpolação da população para obter esses dados. Os dados de consumo foram obtidos da própria Light. Cabe observar que qualquer pessoa tem acesso aos dados, pois sua licença é Creative Commons. Após obter os dados, seguimos para a limpeza de dados. Na limpeza de dados, buscamos utilizar as melhores práticas. Iniciamos com a sumarização dos dados para poder entender quais tipos de dados estamos trabalhando. Seguimos para a verificação de valores faltantes e nulos, onde aplicamos as funções do R para realizar essa análise. E finalizamos com a identificação de outliers. Para identificar os outliers, utilizamos os box plots para poder visualizá-los. Após realizar a limpeza dos dados, vamos para a sua análise. Inicialmente, verificamos o comportamento do consumo energético ao longo dos anos. E percebemos um gap no início dos anos 2000. Esse gap é por causa da crise energética, resultado da falta de chuvas no período. Prosseguindo, verificamos também o comportamento do crescimento populacional ao longo dos anos. Do gráfico, percebe-se a sua linearidade, ou seja, não há oscilações, como ocorreu no gráfico do consumo de energia elétrica. Após verificar o comportamento dos atributos energia e população ao longo dos anos,
Aplicamos o mapa de calor para verificar as indicações de correlações entre os atributos dos dados. Realizando essas análises, conseguimos obter a relação entre o consumo de energia elétrica e o crescimento populacional. Com isso, podemos concluir o quê? Que há uma forte correlação entre o consumo de energia e o crescimento populacional. Verificamos que a variação de uma unidade na quantidade de habitantes resulta em um aumento de 4,6 no consumo de energia. E, através dessas análises, utilizando também um instrumental estatístico mais sofisticado, é possível realizar a projeção de consumo de energia elétrica da população do Rio de Janeiro. E essa projeção podemos estabelecer um plano sustentável de geração de energia, onde mitigamos os riscos de uma eventual falta de energia, que é o objetivo deste projeto. Para afinar a apresentação, apresentamos o lema da equipe e o nosso muito obrigado. Até mais.